Olá, seres humanos que eu chamo de amigo, tudo certo com vocês, blá blá blá. Mesmo papo de sempre. Hoje vamos falar sobre Roma, provavelmente em um vídeo paralelo à Idade Média. Por quê? É muita coisa. Vamos conversar sobre a Roma. A Roma se forma na Península Itálica. Pelo nome, vocês já pensam na Itália, e vocês estão corretíssimos, é ali naquela parte. Ai, minha água de coco tá ali. Eu vou pegar minha água de coco, mas eu vou continuar falando sobre a Roma. Ela se forma na Península Itálica, que é um território muito mais bem situado do que os nossos amigos gregos, que têm um território péssimo, tá? Os romanos vão ter os povos, né, que vão se constituir como Roma são os latinos, por causa do, não sei, o rio Tibre. Qual é o nome do rio? O rio Tibre. Enfim, Roma é conhecida como o negócio das sete colinas, papapá, pipipi, papapó. Formação de Roma é na monarquia, então esses povos vão começar a se organizar e não sei o que, papapá, e vai vir reis. Mas tem aquela teoria, aquela coisa mitológica que vem muito da conexão que Roma vai ter com a Grécia, porque ao final do período grego, da história da Grécia, e antes disso, bem antes disso, a Grécia tem sua cultura espalhada para muitos lugares, então Roma vai pegar emprestado vários elementos. Então, a teoria mitológica da formação de Roma conta com o mito de Rômulo e Remo, né? Eu falei Rômulo ou Roma? Tá, Rômulo e Remo são dois irmãos que são abandonados em um rio lá, uma loba adota eles crescem por essa loba, e aí eles têm meio que um bagulho que eles são destinados a governar Roma. Só que quando eles chegam lá, eles têm que um matar o outro para ver quem que vai governar, enfim, um Paranauê meio novela mexicana. Os reis romanos, a monarquia vai ser dividida em sete reis. Os quatro primeiros são os italiotas, ou seja, a galera ali mais daquela região, e os três últimos são os etruscos. Os etruscos são um pouquinho, tipo, não são bem daquela região, eles são mais do norte da Península Itálica, mais longe dos outros povos. E é justamente com esses reis, os tarquínios, enfim, que começa a ter uma dificuldade, né, no período da realeza romana. Antes de eu falar um pouco sobre isso, eu só queria falar sobre a organização de Roma. Então, a pirâmide social romana, ela conta com o rei no topo, obviamente. A nobreza vem logo abaixo, só que a nobreza tem o nome de patrícios, que tem a ver com pater, como é o nome do bagulho de patriarca, enfim. Aí, logo abaixo dos patrícios, vem os clientes, que são plebeus levemente avantajados, vem os plebeus e os escravos. O que diferencia plebeu de escravo é que o plebeu ainda não virou escravo, porque se a gente for olhar para Roma, basicamente os plebeus eles tinham muita dificuldade de se manter na sociedade, porque eles se endividavam muito rapidamente e para pagar as dívidas eles pagavam com a sua liberdade. Ou eles davam as suas pequenas terras que eles podiam ter para pagar a dívida e tinham que sair do campo e ir para a cidade. Então Roma começa a inflar também com isso, porque a galera que estava mais longe começa a ir para o centro e começa a inflar Roma, né? Popular Roma. Nisso aqui eu falei de pagar com as terras, né? A gente está vendo ter terras te faz ser nobre. Porque ter terras te faz ter a chance de produzir, o que te faz ter comida, tu consegue sobreviver, os outros não. Então tu é superior aos que não têm terras. Tá, ok, tem essa distribuição aí, tem os reis, o que que isso se liga? Essa distribuição social, eu falei que os patrícios são a nobreza, né? Existe em Roma, a monarquia romana, ela não é absolutista, ela não é absoluta. Por quê? Porque tem órgãos que controlam o poder do rei. Não controlam em conjunto com o rei controlam Roma. Então, a Assembleia e o Senado vão ser órgãos que têm participação pública, mas o Senado é o que mais tem influência. E o Senado tem participação de quem? Dos patrícios, da nobreza. Então, basicamente, o rei e a nobreza eram quem controlavam a Roma antiga no período monárquico. Os escravos em Roma, não sei se cairia isso na prova, mas eu só vim comentar aqui que os escravos não eram somente escravos de trabalho braçal, digamos assim, né? Tem escravos com outras profissões, então tem escravos que eram professores, médicos, artistas, justamente porque quem é plebeu ou dá sua liberdade e vira escravo, então essa pessoa tinha algum trabalho antes, então essa pessoa provavelmente vai manter esse trabalho, só que sem a liberdade agora, ou se a pessoa vai para Roma e aí vida que segue, começa uma vida nova.
que acontece? Como os patrícios governavam o Senado, os plebeus estão ali, né? Estão sempre aqui pegando no pé, querendo um direito, né? Querendo ser mais bem vistos na sociedade, né? Os plebeus, porque eles estão se fudendo ali direto. E aí, os últimos 3 reis, que eu falei lá um tempão, né? Que os 4 primeiros eram italiotas, latinos, enfim, e os últimos 3 são os etruscos. Os etruscos, né? E esse último em especial, ele vai ser o queridão que vai gerar uma polêmica, não uma polêmica, mas vai começar a gerar um sentimento de que o rei tá se aliando aos plebeus, porque ele tá tentando criar um estado bom, assim, né? Uma coisa balanceada. Esse último rei, ele começa a se aproximar dos plebeus. E, além disso, ele tá meio que ignorando o que o Senado faz. Aí o Senado vai olhar e falar assim: não curtimos muito, tá bom? Então, essa elite que controlava o Senado, ou seja, tu tendo dinheiro, tu controlava a política, passou a não poder mais controlar, porque o rei começou a ser meio absoluto, assim, de fazer o que ele queria, e aqui ajudava a galera ali, mas não é ajudar de tipo assim, agora os plebeus viraram nobres. Claro que não, mas é que a nobreza, ela tá vendo seus privilégios irem embora. Então, vai ter uma revolta que vai gerar a República em 509 a.C., tá? A revolta aristocrática, né? A revolta dos, dos aristocratas, dos nobres. Eles vão se revoltar contra esse rei, porque eles estão com medo de perder o poder, e eles vão começar a República Oligárquica em Roma. Existem instituições agora na República diferentemente diferentemente de como são as instituições da monarquia, porque agora o que vai ter muita importância são as magistraturas, que são as funções políticas, porque a elite está querendo governar mais, então essa república oligárquica, república de poucos, o que é engraçado, porque república vem de res pública, coisa pública, né? Coisa popular, enfim, e é uma república de poucos. Mas, filosofias à parte, as magistraturas são funções públicas que vão garantir essa divisão do poder dentro dessa república. Então, vai ter funcionários encarregados de economia, funcionários encarregados de justiça, funcionários, entende? Tem um funcionário para cada coisa. Essas são as partes da magistratura. Aí o que vai ter também, né? Essa é a participação da elite. A elite está podendo participar no Senado, não sei o quê. E na Assembleia vai surgir um negócio, um treco, chamado Tribuno da Plebe. Tribuno da Plebe é tipo, a Assembleia, em teoria, agora vai tentar, os patrícios estão no poder, mas eles estão vendo, a gente entrou no poder agora, tirou o monarca que podia ajudar o plebeu, mas aí pode dar um problema, então vamos nos aproximar dos plebeus, não é mesmo? Vamos nos aproximar dos plebeus. Então, não nos aproximar, mas tipo assim, vamos fazer com que os caras não nos odeiem para não nos tirar do poder, né? Os plebeus vão ter uma representação maior na Assembleia, com o tribuno da plebe, que poderiam fazer participações grandes na Assembleia, né? Eles têm poder de veto, poder de decidir junto com o Senado o que vai ser feito. Vão ter legislações também que vão estar sendo feitas, porque os plebeus continuam enchendo o saco dos aristocratas, falando assim, a gente quer mais direito. Então, vai ser instituída a Lei das 12 Tábuas. Calma aí, cadê a Lei das 12 Tábuas? Basicamente vai tornar as leis públicas. E aí é aqui que entra o negócio do direito romano. As leis vão começar a ser públicas, leis escritas. O direito consuetudinário passa a ser direito escrito, não lembro como é que é o nome desses negócios. Direito romano, falei isso. E olha só que interessante que eu tinha falado antes que os plebeus se fudiam, porque aí ou tu era um plebeu ou tu acabava virando escravo. Eles conseguem acabar com a escravidão por dívida. E tem outros negocinhos aqui não muito importantes, mas enfim. Aí Roma começa a se expandir. Pô, bacana, né? Roma começa a crescer, começa a se expandir pra cá e pra lá, não sei o quê. Começa a conquistar muitos povos, Ásia Menor, Egito, vai indo para todos os lados, Roma. E aí vai ter, nesse período, um conjunto de guerras chamadas as Guerras Púnicas. São, não lembro quantas guerras, três guerras. As Guerras Púnicas, tá? Os
as guerras púnicas vão se dar entre os cartagineses, não lembro, os caras de Cartago, a ilha de Cartago, não tô sabendo nada. Os caras de Cartago contra os romanos. E isso é tudo pelo controle do mar Mediterrâneo, porque vira uma obsessão pra galera, pode ser comércio, pode ser novas terras, pode ser mais... Nossa, minha voz é uma... O que eu tô falando? Tá, respira fundo. A primeira guerra púnica... Tá, não. Os caras de Cartago são os fenícios, que a gente já tinha visto há um tempão. Os fenícios, que são aqueles caras lá, que tinham muito controle marítimo, né? Eles eram uma talassocracia, lembrei a palavra, que eu queria lembrar uns 3 meses atrás. E eles são chamados de punis, então as guerras púnicas, guerras contra os fenícios, né? Os caras de Cartago. Então, os romanos vão ter várias conquistas nessas guerras, né? Vão ganhar Sicília, aí vai ter um contra-ataque que não dá muito certo, aí vai ter a terceira guerra púnica, enfim. E nessa expansão, os romanos ganham territórios, ok? Mas eles ganham mais escravos e ganham mais tributos, ou seja, impostos. Cada região que eles dominavam, eles não impunham a cultura romana. Eles pegavam e falavam assim: ok, você acredita que Deus é um macarrão parafuso? Show de bola. Você vai ter que nos pagar um imposto. E aí a gente deixa tu viver a tua vida aí com teu Deus macarrão parafuso e é isso. Então os romanos vão instituir esse jeito de governar que vai gerar uma diversidade cultural, porque eles vão permitir que os caras continuem, mas não é porque eles são bonzinhos, é porque eles só começam a crescer demais, é difícil. Fronteiras começam a alargar. E aí, eu acabei de falar que é difícil de manter essa porra, né? E realmente é difícil. O que vai acontecer? Vão ter guerras civis. Por que vão ter guerras civis? Porque a cidade estava inchando, né? Porque tinha a galera que estava sendo dominada que começava a ir para Roma, porque, pô, eu vou tentar trabalhar lá, tem vindo mais escravo, com mais escravo tu vai ter menos trabalho para os plebeus, então começa a ter essa, tipo, dificuldade do que vai fazer, os plebeus começam a ir cada vez mais para Roma para tentar uma vida lá. E aí, os caras que são o Tibério e o outro, o Tibério Graco, são 2 irmãos lá. Eles vão falar assim: vamos fazer uma reforma agrária. Fazem tudo direitinho lá, matam eles. O pessoal não gosta da ideia de fazer uma reforma agrária, né? O pessoal do Senado. Caio Graco e Tibério Graco. Eles são mortos, então. Um deles é morto e o outro morre. Sei lá o que acontece. Enfim, vai começar um monte de guerra civil por causa disso. E aí, para meio que solucionar essas guerras civis, os generais já estavam ganhando muita importância em Roma, porque tu pensa assim, cada vez mais guerra, cada vez mais general, porque começa a ter menos plebeu, quer dizer, menos... os plebeus não têm mais muito trabalho para fazer, começa a ter muito soldado, e aí alguns generais vão se destacar na política romana. E nessa época, então, cadê aqui o meu amigo Mário? Que Mário? Eles são cônsules do Senado também. Então, esses divos aí vão estar fazendo seu governo durante guerras civis, e aí eles vão decidir fazer triunviratos, porque era também uma expansão muito longa do Império da República Romana, mas também porque estava tendo conflito, o exército estava querendo controlar, enfim. Então vai se dividir. O primeiro triunvirato são 3 triunviratos, são 3 caras que vão governar Roma. Só que aí tem todo um bafafá de que eles querem centralizar de novo, eles querem meio que fazer uma monarquia mais uma vez. Então eles vão se matar, assim, tem todo um bafafá. Quer ver aqui, ó? O primeiro foi formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. O César é o fodão que a gente conhece, né? Júlio César. Só que aí o César começou a tentar se impor sobre os outros, porque ele era todo fodão. E aí eles organizam uma conspiração para matar César. Matam César, começa o segundo triunvirato. Segundo triunvirato. Otávio, Lépido e Marco Antônio. Otávio, Lépido e Marco Antônio. Os outros caras morrem, os triunviratos são basicamente meio que uma corrida para ver quem que pega a merda do poder logo. Otávio ganha, os outros caras, o Senado derruba eles também, enfim. E aí ele, como único, assume como imperador romano. E aí começa o Império Romano, em que o Império Romano, a gente vê que é só mudar o título, porque ainda tá tendo as merdas. Os plebeus estão até agora enchendo o saco porque eles não conseguiram tudo que eles querem. E aí o imperador olha e fala assim, cara, uma coisa muito bacana, panis et circenses, que do latim significa
pão e circo. Estão com fome, estão emputecido, vai assistir uns caras se bater aí dentro de uma arena, pega uns trigo, pega uns pão, e é isso, tipo assim, tu tá tentando esconder a poeira pra baixo do tapete, né? Só que, obviamente, em algum momento vai bater um vento, o tapete vai sair voando, essa porra dessa poeira vai bater em quem é alérgico, vai morrer todo mundo. Não sei o que tá acontecendo comigo hoje. Enfim, a gente vai ver que Roma, no período do Império, tem uma expansão gigante, só que começa a ter uma crise, porque o exército está conseguindo controlar muito. O exército ainda tem um poder muito importante em Roma aqui. E aí meio que começou a ficar uma coisa meio tipo, depois que Otávio morre e os imperadores começam a ficar meio louquinho da cabeça, fica uma coisa meio descontrolada, né? Durante o período do Império, então, vai começar a ter uma crise já desde o inicinho. Por quê? O Império Romano ainda tá tendo todos aqueles problemas da plebe, que a plebe ainda tá querendo mais coisa, aí eles estão fazendo pão e circo e tudo mais. Só que depois que o Otávio morre, né, o imperador Otávio, os imperadores que vêm são muito desregulados, são desregrados, eles governam mal. Então Roma tá se vendo numa situação de difícil controle. Aí eles vão tentar fazer uma questão de instituição do colonato, né? Que é uma forma de tentar controlar, porque como o império era extenso, né? Era difícil tu pegar um escravo que estava lá longe para trazer para Roma, ou enfim, para qualquer lugar que fosse. Então, com o colonato se estabelece a ruralização, que basicamente vai ter uma relação feudal que a gente está vendo aqui. Porque o colono e o proprietário da terra vão ter uma relação de proprietário te dá segurança e o colono vai dar os produtos que são produzidos. E aí, esse colono vai servir como um servo, mas ele não é escravo. Então, aqui a gente está vendo o nascimento do feudalismo com essa ruralização proveniente do colonato. Aí, o que vai acontecer? Esse período também tá tendo essas coisas aí, colonato, não sei o quê. E aí, Roma vai passar por uma coisa interessante, que o cristianismo começa a crescer muito dentre os soldados, inclusive, o que leva também à crise do Império Romano, porque os soldados começam a se converter ao cristianismo, começam a olhar e falar assim, ixi, cara, não faz sentido eu matar se eu amo o próximo, não vou matar o próximo. E eles começam a largar ali a profissão, né? Porque aqui no Império Romano, ser soldado era ser bruto, era ser loucão da cabeça, né? Então, esses soldados estão se convertendo, o cristianismo começa a se espalhar também, e aí começa a ter um período meio de liberdade religiosa, porque Roma já tinha aquela política de o que é governado não precisa mudar, né, vai manter sua cultura e tudo mais. Então Roma está passando por isso, e aí o imperador Constantino, que vai vir, ele vai ver que... Tá, eu vou corrigir o que eu falei. Basicamente, Constantino tem umas visões, enfim, ele começa a acreditar na fé cristã e ele decide fazer com que Roma também vire dessa fé, o que colabora, já que muitos soldados e cidadãos já acreditavam nisso também. E aí ele muda a capital de Roma para Constantinopla. E o Teodósio, que vem logo depois dele, vai falar que não é mais para ter nada, que é literalmente só cristãos, e é em Constantinopla, a capital de Roma. E aí Teodósio vai dividir o Império Romano em dois, porque é muito difícil de controlar tudo isso. E aí o que acontece? Então a gente está vendo uma Roma que está carecendo dos soldados, está tendo questões de revoltas já há muito tempo, e aí tá tendo derrotas militares também nesses últimos tempos. Roma tá meio, tipo assim, os imperadores estão tudo fraco, tá uma situação difícil. Os soldados estão enfraquecendo também, enfim, estão saindo aí. Tá começando a ter menos soldados, e aí o que acontece? Povos germânicos começam a entrar dentro do exército romano, e aí a gente lembra que o exército romano tem uma importância política, então os povos germânicos começam a exercer importância política, mas povos germânicos que não são parte do Império Romano invadem, e a gente chama isso das invasões bárbaras, né? Que os bárbaros são qualquer um que seja... Como é o nome do negócio que eu ia falar? Estrangeiro. As invasões bárbaras, então, que na verdade são esses germânicos entrando, colaboram muito para o fim do Império Romano e aí o início da Idade Média, que já tinha com o colonato aquela coisa de vamos nos retirar da cidade, vamos começar a ter uma relação servil nos campos, e é isso que vai acontecer, então vai começar a Idade Média nesse contexto de descentralização. Então a gente sai do Império Romano para uma coisa muito mais descentralizada. Vou retomar aqui.
O Império Romano do Ocidente tem sua capital em Constantinopla e o Império Romano do Oriente sua capital em Roma. Teodósio que vai dividir essas duas. É isso. Tchau.